Bem, boa noite a todos. Essa live está sendo gravada a partir desse momento. Bem, inicialmente, eu gostaria de... Eu não sei, né, como nós temos pessoas de diferentes escolas e conhecimento sobre a questão da terapia neural. Então, a gente vai tentar, de forma, assim, não tão detalhada, mas tentar fazer um pouco do resgate de alguns pontos que são importantes, seja a terapia neural usada somente dentro do espectro da própria terapia neural, ou seja ela usada numa intersecção feita com a acupuntura. Eu acho que, assim, eu fui um dos primeiros, essa aqui foi a segunda obra, né, publicada em português, e eu fui um dos primeiros a usar o termo neologismo, é, acupuntura neural terapia. E, a partir daí, vem vindo outras publicações e levando para a acupuntura, em termos de acupuntura sistêmica, mas também para a acupuntura em termos de microsistemas, seja para avaliação, seja para tratamento, ou seja para as duas situações, tanto para avaliação quanto para tratamento. Então, a gente sabe que a terapia neural ela surgiu na Alemanha por volta de 1950, com o Ferdinand Huneck e o Walter Huneck, dois irmãos, e após fazerem a injeção de um anestésico numa cicatriz de fíbula, numa fratura de fíbula na irmã deles, ela se ocorreu o que é chamado de fenômenos em minutos e ela deixou de ter uma crise de cefaleia que naquele momento ainda não era chamada de enxaqueca, mas que era enxaqueca. Mas a gente vai ter que aqui, ao longo da nossa conversa, fazer uma diferenciação que a terapia neural não utiliza, não tem fins de promover anestesia. Esse é o objetivo da terapia neural, atuando acima, atuando sobre o sistema nervoso vegetativo, tanto no simpático quanto parasimpático, da mesma forma que a acupuntura, aonde nós temos um desequilíbrio do yin e do yang, e na terapia neural é a mesma coisa. Nós temos uma alteração, um desequilíbrio entre o simpático e o parasimpático, promovendo uma desregulação do sistema nervoso autônomo. E o objetivo da terapia neural é promover essa corregulação do sistema nervoso autônomo. Aqui, por exemplo, isso aqui é muito importante, é uma das linhas de raciocínio. Você tem o potencial de membrana da célula, né? Você tem o potencial de membrana da célula e você tem o tempo. Aí você tem uma célula saudável com potencial de membrana e o potencial de membrana da outra célula menor. Esse potencial de membrana de uma célula saudável, ele vai por volta de 90 milivolts. Bem, quando você faz a injeção do agente neural terapêutico, as duas, né? A célula doente que está com potencial de membrana mais baixo e a célula saudável faz uma hiperpolarização Já e, tomei. e fazem uma hiperpolarização e depois as duas vão descer e o que se espera é que a célula
saudável volte para o nível e a outra célula que recebeu o estímulo também venha para um nível saudável. Então, isso aqui é uma das formas das teorias voltada para o potencial de membrana, e também tem outras que eu não sei se a gente vai conseguir falar de todas aqui. É muito importante que nós temos no corpo um processo muito importante a partir dos princípios da neuropsico, endócrino e imunologia, onde nós temos um trauma físico. Esse trauma físico, ele, com aproximadamente 3 meses, ele pode se tornar um trauma formando um imprint visceral, né? E esse trauma físico ou emocional e tóxico, desculpa, ele pode se tornar um imprint visceral e após 6 meses ele pode se tornar um distúrbio cinético e promover doenças. E esse processo de sedimentação, né, cibernético, gerando doença, uma vez estabelecidos, eles podem ter vida própria, então eles se autoalimentam. No entanto, o ponto que o processo ele escapa, né, de forma diferente de cada caso, e aí é muito importante na avaliação que nós fazemos, tanto da acupuntura quanto da terapia neural, e aí a gente junta as duas, da gente poder colher o máximo de informação do paciente, até se a mãe falou alguma coisa sobre a gestação, se ele sabe alguma coisa, mas o que ele sabe da vida dele desde a infância, segundo Lente 2010, né? Outra coisa importante é que o nosso organismo ele vive inflamado. E essa inflamação ela vai aumentando à medida que nós vamos envelhecendo. Então, esse processo de inflame, ele pode ser por citocinas, que geram processo inflamatório, por estresse oxidativo, que gera radicais livres, por imunossenescência, pelo próprio envelhecimento, baixando o nível do sistema imunológico, autofagia e também, importante, danos no DNA. Eu não trouxe aqui, porque só para explicar o mecanismo da terapia neural a nível da estona do DNA, a gente ia gastar quase que 1 hora. Então, eu estou trazendo esse processo e do ponto de vista desse inflame, inclusive, nós temos alguns alimentos que, dentro da terapia neural, eles têm característica de serem inflamatórios. Entre eles, peixe de couro, frutos do mar e carne de porco, né? Então, o ideal é que quando você esteja com um processo inflamatório não latente, como ele está sempre presente numa inflamação basal, como a gente tem aqui, depois ele pode subir para esse processo de inflame, ou seja, ter uma situação fisiológica consequentemente, ter uma situação que sair da inflamação fisiológica e ir para o processo de inflame. O que é esse inflame? É a inflamação fora do controle do próprio organismo. Bem, pessoal, eu não sei, aí vocês têm que ajustar, a questão de som é com vocês, não é comigo aqui. Eu desliguei os microfones. Se vocês quiserem falar, vocês podem abrir o microfone, interromper ou comunicar através do chat. Eu creio que todos devem estar me ouvindo, porque eu estava ouvindo vocês quando entraram em termos de e deixaram o microfone aberto. Pode falar, Júlia. Pode falar, Júlia. Júlia, você levantou a mão, pode falar. Bem, eu não tenho como me comunicar com ela. Uma outra
questão importante só coloquem aí para ela, por favor, no chat que o problema está no equipamento dela. Dentro da arquitetura do sono, é por isso que a gente tem que entrar mais cedo, né, na live, que se acontece algum problema. Dentro da arquitetura do sono, é muito importante esse aspecto. A gente perde o pique, né? Dentro da arquitetura do sono, nós temos uma questão importante, porque o sono ele tem alguns estágios, né? Eu tenho o estágio 1, que ele é o mais superficial e ele tem de 5 a 10% do sono. O estágio 2 é o sono de profundidade intermitente. O estágio 3 é um sono de ondas lentas relacionado às funções de produção de hormônio do crescimento, a CTH. O sono REM, que é caracterizado pelo movimento rápido dos olhos e pela ocorrência de sonhos e relacionado às atividades mentais, como aprendizado, memória, e quando é liberado nesse momento, inclusive, a testosterona. E o estágio 4, sono profundo de ondas lentas, assim como o estágio 3. E aí nós temos, né, a porcentagem, 20 a 25% sono REM, 10 a 15% estágio 4, 5 a 9% estágio 3, o estágio 2, 50 a 60% do sono, e o estágio 1 de 5 a 10%. Né? E é muito importante, então, nós não podemos deixar de questionar o paciente quanto à qualidade de sono, e também porque essa condição do sono ela vai trazer uma uma importante relação, né, com o líquido cefalorraquidiano, que é o que circula no espaço intra no espaço aracnoide. Então, consequentemente, se eu tenho algumas questões ligadas a não dormir, a gente vai ver já a consequência, associada a condições de dificuldade de respiração nasal, usando, por exemplo, a respiração pelos seios etimoides, pelos seios nasais, pelo nariz, vamos assim resumir, pelo nariz, essa respiração pela boca. Primeiro que ela não produz óxido nítrico, que é um importante mediador dentro do nosso corpo, inclusive para radicais livres. E se não, e além disso, o que que vai ocorrer? Nós não vamos ter a drenagem do líquido cefalorraquidiano, e o não respirar pela boca, não respirar pelo nariz, respirar pela boca, não vai resfriar o líquido cefalorraquidiano. Então, o líquido cefalorraquidiano ele vai ficar quente, ele vai ficar com a temperatura maior do que o normal durante o dia todo, e principalmente durante a noite, se você ronca ou se você tem alguma adenoide, algum desvio de septo, alguma coisa que te impeça de respirar pelo nariz. E aí nós vamos ter essa situação, aonde nós devemos ter, durante o processo de limpeza do cérebro, vamos dizer assim, o fluxo de líquido linfático, né? Ele leva à limpeza de resíduos com a baixa de norepinefrina, e se nós não fazemos a forma correta, não respiramos pelo nariz e não respiramos pela boca e não dormimos, por isso eu resgatei a questão do sono, nós temos um grande aumento de norepinefrina e aí os metabólitos não são retirados e isso vai causar o quê? Processo inflamatório também no sistema nervoso central, e a gente vai desenvolvendo
toda aquela situação que a gente não quer, envelhecimento da célula, o processo de inflame, o processo de degeneração, que algumas das patologias que hoje nós sabemos, a exemplo de Parkinson, a exemplo de Alzheimer e outras patologias que afetam o sistema nervoso central, elas, a ciência está mostrando que ela, por trás do processo degenerativo, tem um processo inflamatório, inclusive em placas. Isso aqui é muito importante, né? Porque, pessoal, vocês dão uma força aí para mim, por favor, no chat. Eu não tenho condição de ficar respondendo, porque senão eu não ando com a live. A, a procaína e a lidocaína não têm objetivos ou efeitos de anestesia, tá? Não é para fazer anestesia, fazer terapia neural, tá? O objetivo é fazer uma corregulação do sistema nervoso autonômico. Esse é o objetivo da terapia neural. Tanto é que nós usamos como agente neural terapêutico a procaína ou a lidocaína. Eu prefiro usar a procaína por uma questão ligada ao fígado, que a procaína ela é sintetizada no rim, filtra e pronto. E nós, no Brasil, usamos mais a lidocaína, a 0,5, 0,7, 1% diluído em soro fisiológico, e aí usando bicarbonato ou não, para que para que o seu processo terapêutico, o bicarbonato, tem duas ações aí. O primeiro é fazer com que o estímulo vá mais rápido pela membrana nervosa, e o outro é para não arder, para o paciente não sentir ardor nas pápulas. O que a gente mais faz é pápula. Então, dentro disso também, uma outra questão é que nós temos os inflames, que são vários, os chamados campos de interferência. Hoje está sendo mudado o nome para gatilho neuromodulatório, e, consequentemente, depois, esse gatilho neuromodulatório, quando ele está presente, você tem uma maior entrada de cálcio, uma maior entrada de sódio e uma maior saída de potássio. Quando você injeta, quando você usa o agente neural terapêutico, no caso a procaína, essa situação se inverte. Ou seja, você vai ter um processo aqui de despolarização, aqui de repolarização, onde você tem maior entrada de cálcio e maior saída de sódio. Então, vejam que a gente age diretamente na membrana celular. É uma outra colocação, outra questão importante. Como age a terapia neural e quais os efeitos dos agentes neurais terapêuticos. Então, eu tenho um estímulo irritativo, que tem uma despolarização, essa despolarização repolariza, beleza. Ou então, esse estímulo ele é muito intenso e ele pode ser tanto psíquico, quanto somático, quanto uma cicatriz de uma cesariana, e ele encontra ali um terreno fértil, ele gera processos inflamatórios, vai ter uma despolarização mantida, a célula enferma disfuncional, ela gera focos de impulsos de interferência no sistema nervoso vegetativo. Nesse momento que ocorre, que essa despolarização não repolariza e ela é mantida, o estímulo neural da procaína repolariza e estabiliza a membrana, e aí você tem a recuperação da função da interferência em todos os sítios do sistema nervoso autônomo. Esse fenômeno acontece, e nós vamos falar de língua daqui um pouco, ele acontece em todas não. Ele é um fenômeno que deve acontecer ao tempo quando você usa. Então, primeira consulta, você tem um tempo de ausência de dor, sem sintoma. Aí você faz a segunda consulta, esse tempo aumenta, terceira consulta, esse tempo aumenta, quarta consulta, esse tempo também aumenta, e à medida que aumenta o tempo de ausência de dor, óbvio, ou de sintoma,
óbvio que também vai diminuindo o sintoma. Isso chama fenômeno em minutos de Runike. E às vezes você faz uma aplicação, por exemplo, sublingual, a dor passa na hora e não é nem em minutos, é em segundos que isso acontece. A procaína, né? Ela funciona, os agentes neurais terapêuticos, como estabilizador e equilibrador, como eu já falei, esse é o objetivo do sistema nervoso vegetativo. Só que nós, além disso, ela é estabilizador de membrana, ela é antiarrítmico, ela é relaxante muscular, ela é espasmo lítico muscular de musculatura lisa, melhora a circulação coronariana, e aí já faço a relação da língua, que é espelho do coração, antiadrenérgico, anti-inflamatório, vasodilatador, analgésico, capilarizante e antihistamínico. Então, todos esses efeitos você tem. Só que você está usando, no caso aqui, um agente neural terapêutico não com o objetivo de promover anestesia. Isso não pode, isso não deve ser entendido, e às vezes você percebe propagandas na internet de terapeutas neurais que eu não sei se tem dificuldade de expressar essa questão para os pacientes, mas é, de uma forma muito ruim explicada, levando a, a pessoa entender que ela vai lá para aplicar uma anestesia. E não é isso. O objetivo, eu tenho todos esses objetivos, e o objetivo principal é a corregulação do sistema nervoso autonômico. É como se eu estivesse regulando o yin e o yang, como eu já falei para vocês. Por que que a gente usa muita pápula? E por que que os estímulos superficiais eles são muito usados? Na verdade, porque a pele ela tem muitos receptores, principalmente o quê? Terminação nervosa livre. A língua também ela tem muitos receptores. Só que tem uma vantagem, né? As aplicações na língua, eu não vou dizer que não doa, mas não dói tanto como aplicações, às vezes, em determinadas áreas do corpo. Por exemplo, no crânio não dói de jeito nenhum, é quase que indolor, né? E também a gente tem que levar em conta o limiar de excitabilidade de dor de cada um, né? Uns sentem, tá lá com um espinho no pé, não tá sentindo nada, outro um negocinho incomoda. Então, cada paciente é um paciente, você tem que trabalhar dentro da individualidade, da globalidade desse paciente consequentemente, aplicar essas questões. Aqui a gente está indo já puxando para o lado da acupuntura, então nós podemos usar na coluna vertebral os pontos sul, nós podemos usar os pontos sul, os pontos da cadeia do MAI, do vaso governador, os pontos Rutu, né, e também a segunda coluna da bexiga. Isso com o intuito de trabalhar o simpático e o parasimpático, regulando o sistema nervoso autônomo. Então, aqui a gente tem, não vou falar aqui disso, depois vocês podem estar lendo, né? As ações só do que é o simpático, por exemplo, contrai pupila e o simpático dilata a pupila. O parasimpático estimula a liberação de bile, o simpático estimula a conversão do glicogênio em glicose. Contrai a bexiga, inibe a contração da bexiga. Tá vendo que um sobe e o outro desce, né? E aí, uma das coisas que a gente já pode fazer pápulas é em cima dos processos espinhosos do vaso governador. Os pontos. Também podemos usar um tsu e meio da lateral nos pontos sudorsais. Podemos usar nos pontos extras, Rutu, né, que estão a 0,1 ou 0,6 polegada da linha espondileia do VG. Então, eu teria atuação no VG, nos pontos extras Rutu, na primeira linha da bexiga e na segunda linha da bexiga. Na segunda linha, que é a linha psíquica. Então, aqui está as pápulas, né, no meridiano da bexiga da segunda linha, no processo transverso, né, no meridiano aqui está o processo transverso, aí no processo espinhoso, no
nos pontos Rutu e nos pontos do meridiano da bexiga. Aqui está os pontos subdorsais, as correspondências dos pontos com as vértebras e com os pontos bexiga 20 do baço, bexiga 17 do diafragma, bexiga 20 18 do fígado e bexiga 23 do rim, e assim por diante, como todo acupunturista já sabe o que é os pontos subdorsais. Nós temos aí um ponto que é para... Temos algumas técnicas bastante interessantes, que não dá para a gente entrar em muito detalhe aqui, que é você fazer um reset, que é a técnica da coroa, né, onde a gente vai aplicar na linha do cabelo, e realmente o paciente ter uma outra visão, fazer uma reprogramação, é chamada técnica da coroa, corona, girassol. E alguns pontos importantes de acupuntura que nós utilizamos muito, o Parruí, que é o VG20, e os quatro cavaleiros, que tem ação profundamente psíquica. Nós atuamos com esse ponto, isso tudo com pápula. Atuamos com esse ponto junto com o Intan. Então, são pontos poderosíssimos, né? Esses 5 pontos, VG20, quatro cavaleiros com Intan, você vai trazer baixar o simpático, né, desse paciente, trazer uma harmonia entre os dois sistemas. Eu comecei a colocar isso no meu livro, o uso da acupuntura, da terapia neural com a acupuntura de Yamamoto, usando nos pontos ípios dessa região. E aí nós temos as áreas de cada órgão, e nós temos a área ginecológica, a área da afasia, a área do joelho, joelho anterior, joelho lateral, lombar, fígado, a área de Wernicke, a área de Broca, que é da fala. Enfim, aí você tem que estudar Yamamoto, e aí a gente vai muito pela palpação, né? Seguindo esses quadradinhos, essas referências. Aqui está o meato acústico externo, ó, por exemplo, essa região é lombar, ó, logo acima do aqueduto nós vamos ter a região lombar. Você palpa, está doendo, você faz a aplicação da pápula. Nós também temos a relação dentro de Yamamoto com, olha que barato, são 12 meridianos e são 12 pares de nervos cranianos, não vou citar todos, mas o rim, por exemplo, é o par olfatório, que é o primeiro par, a bexiga é o óptico, que é o segundo, o pericárdio oculomotor, o terceiro, o estômago, o meridiano do estômago tem a ver com o trigêmeo, que é o quinto par, e aí vai lá até o fígado vago e todos eles. E esses pontos eles estão localizados um pouco atrás do ponto A, né? Aqui a gente tem a linha da sobrancelha, tem a linha de implantação do cabelo, esse ponto A está aqui, um pouquinho atrás da linha você tem uma área de 8 centímetros, onde de 1 a 12 estão representados todos os ZAN e os FU. E aí a gente usa agulha longa, né? A gente utiliza agulha longa e a gente faz a escalpiana ao longo desses 12 pontos. Ou seja, veja que eles são muito próximos, porque eu tenho 8 centímetros, onde eu tenho 12 pontos, né? Então, eles estão quase que um sobre o outro. Então, e aí tem que fazer, gente, o teste de Yamamoto, do G4, tem que terar dentro de Yamamoto e fazer a aplicação da neural. Outras áreas somatotópicas, por exemplo, essa região bem na linha do glúteo, ela representa gânglios da base cerebelo, tá? Então ela tem uma ação cerebelar aí, é uma somatotopia. Relacionar a terapia neural com todos os órgãos e vísceras e pontos dos meridianos, dos pontos Rio-Sul, e a relação desses pontos com as emoções, exemplo, rim 10, ele trata o medo, ele trata o DZI, fígado 1 trata a raiva, baço 3 trata a preocupação. Então, a gente pode utilizar de acordo com o pentagrama. A gente não dá para ficar entrando muito nisso. Aqui você tem um Y de ponta cabeça, né? Que é o centro frênico, e isso é chamado na terapia neural de ponto de Vogler. Quem foi meu aluno da acupuntura já sabe que a gente utilizava isso, já utiliza isso com agulhamento na técnica diafragmática, e trabalhar
E olha a ação nesses pontos e a nível de diafragma, você fazendo a terapia neural, olha o tanto de patologias importantes que você trabalha. Fibromialgia, depressão, ansiedade, tristeza e medo, tá? É pápula também. O ponto VC17, que trabalha obstrução, mucosidade, sentimento de aperto no coração. Eu não vou descrever indicação de ponto, né, gente? Eu estou falando que a gente utiliza da terapia neural da mesma forma que a gente utiliza o agulhamento. A relação, nós vamos abordar um pouco isso aqui, que é a relação dos dentes, né? Existe uma relação direta do meridiano com o dente, a gente vai aprofundar um pouco nessas questões, e é como se o dente fosse o carretelzinho que puxou ali e saiu lá no meridiano. Então, o sistema biocibernético, ou biocibernética bucal, ou terapia neural odontológica, ou mesmo que nós, enquanto acupunturistas, já usamos os dentes para avaliação, e nós sabemos que os dentes, como um todo, é o excesso da energia emanada pelo rim, mas cada dente tem a sua relação, como nós vamos ver, com os órgãos e com as vísceras. Bem, o que pode ser campo de interferência? Se a indicação a técnica de Vogler. Não tenho essa indicação, não posso dizer. Aí precisa avaliar, porque a questão é o que eu vou falar aqui, a lei do tudo ou nada. Você pode desenvolver doenças por campos que estavam inativos e a partir de remoção de amálgama, a partir de alterações bioquímicas, trocas climáticas, de mudança de cidade, climatério, choque psicoemocional, cirurgias, cicatrizes, você pode pegar esses campos e transformar esses campos em campos ativos. E esses campos precisam ser inativados, eles são inativados através da terapia neural. Então, é importante você fazer testes, e aí você tem aqui testes, eu não vou entrar em detalhes, você tem testes autonômicos, você tem Mudra, você tem o ring test usado no spiral tape, você tem o Bidort, e próprio teste de resistência autonômica com a força do braço, mas não dá para a gente estar entrando nisso daqui agora. Os gatilhos neuromodulatórios, olha que interessante, que são os campos de interferência que produzem as doenças, eles estão 30% nas tonsilas, que são as amígdalas, 10% está pelo corpo, e principalmente no corpo eles estão em cicatrizes, 20% próximo a órgãos genitais, 30% nos dentes e cabeça. Então, quando você soma dente com tonsila, você tem 60% de gatilho neuromodulatório ou campo de interferência na boca. E a língua está na boca também. Aí eu tenho uma cicatriz onde a gente faz a aplicação para eliminar o campo de interferência. Fazemos teste na cicatriz, podemos usar o VAS, se for sua cicatriz, para saber se ela é uma cicatriz tóxica. Por favor, Sim. desliga os microfones. Se ela é uma cicatriz tóxica e, consequentemente, tratar essa cicatriz com a aplicação do agente neural terapêutico e depois testar de novo. Por isso que fica difícil responder a pergunta do vitiligo, porque, na verdade, a gente tem fatores destrutivos que agridem o sistema nervoso autonômico e eu tenho uma perturbação reguladora crescente e que leva a manifestações da enfermidade. Então, por exemplo, eu tenho uma carga exógena de energia climática, eu posso ter um campo de interferência ligado a um dente com o canal, ou um dente que está infeccionado, ou um siso que está encrostado, desequilíbrio de toxinas e alimentos, cicatriz de apêndice, por exemplo, carga psíquica, uma alteração emocional, campo de interferência amigdalar. Aí, de repente, eu tenho um segundo evento e o barril vai enchendo, enchendo, enchendo. Eu tinha já uma apendicite, de repente faz uma cicatriz
de tireoide. Pronto, o barril derrama e você começa a ter um punhado de sintomas. Então, você tem que procurar esses gatilhos neuromodulatórios todo o paciente. De repente, você busca os gatilhos neuromodulatórios, ele tá na cicatriz da garganta, né, que na cicatriz, ou na amígdala, talvez, ou na cicatriz de tireoide, e, consequentemente, a hora que você tira esse, ele vai lá para a cicatriz de apêndice. Então, o esvaziar o barril é seguir o caminho contrário daquilo que fez encher o barril e derramar o barril. Então, o campo de interferência ele pode mudar. Então, e não importa o tamanho da cicatriz. Óbvio que as cicatrizes que são horizontais, elas são mais tendência a ser mais tóxicas do que as cicatrizes verticais, mas a hipertrofia das cicatrizes, as cicatrizes hipertróficas, elas têm tendência a serem mais gatilhos modulatórios. Mas o que vai definir é a minha avaliação do campo de interferência. É avaliar a cicatriz e saber, não importa o tamanho, não importa óbvio, volto a dizer, quanto mais hipertrófica ela é, mas não importa a idade que tem. Recentemente, tratando de uma senhora com fibromialgia, a fibromialgia apareceu depois, ela teve um filho, depois de uma cesariana, e ela estava com dor há 20 anos. E o campo de interferência, o gatilho era cesariana, você vai lá, aplica na na cicatriz e a fibromialgia desapareceu, né? Não quer dizer que uma cicatriz tratada não possa voltar a ser tóxica, isso pode acontecer. E aí a gente começa a estudar, né, daqui, dali, pegar artigo e a gente começa a ver que tudo está interligado e como acupunturista a gente começa a abrir a cabeça e aí você pode usar aqui tá 4 principais, mas a gente está acrescentando mais uma, a orelha, os pontos de crânio chinês ou de Yamamoto, uma área específica que eu vou falar dela daqui a pouco, lá no final, que é a área de Neuner, a área 9, os dentes como um microsistema de avaliação e, por exemplo, o ponto ID3, que é ponto de comando. Estou colocando um ponto, mas é qualquer ponto de acupuntura, como nós vamos ver, que é o ponto de comando do vaso governador, que é um ponto de vaso maravilhoso. Então, você pode fazer a relação da somatotopia também auricular e usar a orelha como ponto para fazer pápulazinhas no Shenmen ou em qualquer ponto da orelha. Se você pode usar na orelha, você pode usar na língua também, porque a língua hoje ela não é só usada para avaliação, mas ela é usada para avaliação de calor, de frio, de umidade, de como está o Zanfu, de como que estão os líquidos orgânicos, de como está a evolução da doença, mas também já é usada para tratamento. A base aí de Nogier, né, relação com o eumúnculo, a representatividade, e aí uma ligação que não acontece só com o dente número 16. O dente 16, ele representa o meridiano do estômago e ele mantém uma relação com o elemento terra, que é o baço e o pâncreas. Então, a seta vai e a seta vem. Um problema no estômago ou no baço pode manifestar com alteração no dente 16, agora mesmo nós vamos ver o microsistema, ou uma alteração no dente que leve a um processo infeccioso, inflamatório, um gatilho neuromodulatório após um canal que foi feito e deixou o canal foi selar o canal e o canal ficou com um selamento muito longo, estimulando o osso, vai gerando campo irritativo, e isso pode provocar gastrite, isso pode provocar úlcera, isso pode provocar uma série de patologias, até influência sobre o comebaço pâncreas, sobre a produção de insulina. A coisa é muito séria, gente, não é brinquedo, não. Então, segundo Williams, 2007. Então, você tem aí diversos microsistemas e alterações, e essas alterações acontecendo nos órgãos. E a via de mão dupla. Você tem a via vindo do dente, da boca para o órgão, do órgão para as manifestações que ocorrem na boca. Para quem já fez curso comigo,
esse, essa cartografia você já conhece, e você pode tratar as cicatrizes lá na cicatriz e também tratar a cicatriz na área específica da cicatriz, não esquecendo de usar a área do tragus, que é a área de todas as cicatrizes, e aí tem para cada área, né? Para cada intervenção, varizes, joelho, fissura anal, episiotomia, cicatriz no couro cabeludo, normalmente é tóxica. Há cicatrizes psíquicas, que a gente pode fazer retroinjeção aqui de procaína. Enfim, tudo que a gente faz com agulha, a gente pode fazer com agente neural. E aqui mostrando a relação de dente com o microsistema, por exemplo, do nariz e um ponto do corpo, o IG4, que atua na, na, na face. E eu, por exemplo, esses pontos da linha nucal, assim como é anterior e é posterior, eu posso pegar esses pontos para tratar uma sinusite ou intan aqui, e tratar o IG4 para tratar também uma rinite, sinusite, e esses pontos na linha nucal também tratam a área anterior e eu vou ter relação com os dentes também. Uma rinite alérgica, ela pode levar a obstrução das vias aéreas, a obstrução, já falei disso no início, levar uma respiração bucal, a respiração, alteração na postura da mandíbula e uma redução do uso da musculatura. As crianças que fazem esse tipo de respiração, elas desenvolvem uma face específica de respiradores bucais, por adenoide, né, por desvio de septo. Isso leva a uma alteração esquelética da face e uma difusão respiratória. Não produz também óxido nítrico, isso traz alterações posturais. Isso é um respirador nasal, esse é um respirador bucal. Veja que ele leva a protusão de cabeça, ele aumenta a. Meu Deus. Ele aumenta, por gentileza, pessoal, eu estou desligando os microfones. Ele aumenta a cifose, ele aumenta a lordose com antiversão pélvica, e nós temos um fenômeno que é chamado de serpenteamento. Esse serpenteamento é, por exemplo, você tem uma dor cervical, ela vai para o ombro direito, do ombro direito ela vai para o quadril esquerdo, do quadril esquerdo ela vai para o tornozelo direito. Então, é um fenômeno de serpenteamento que não dá para a gente estar entrando aqui agora. Dentro do microsistema dos dentes, nós vamos ter áreas específicas de cada dente, né? Cada dente representa um, um sistema. Os 4 dentes da frente, que são o incisivo central, o incisivo lateral, superior e inferior. Esse mapa é do maxilar superior, então eu tenho representação do rim e da bexiga, da próstata e do útero. O dente, o canino, vesícula biliar e olho, porque o fígado abre-se no olho, madeira aqui, vesícula biliar nos incisivos, no canino. Depois eu tenho os pré-molares, né? Os 5 e 4, os pré-molares, pulmão, intestino grosso, do outro lado também. Depois o primeiro e segundo molar no maxilar superior. Presta atenção que aqui tem diferença. De um lado aqui, estômago, seio direito, pâncreas e tireoide. Do outro lado, eu tenho o estômago, tireoide, o baço, aqui está pâncreas. Então, o pâncreas está à direita e o baço está à esquerda. O intestino delgado é o siso, junto com o coração dos dois lados, e a gente faz extração do siso, justamente que representa o coração, e nós sabemos a importância do coração. Então, a retirada do siso, ela pode levar a um campo de interferência, e ali tem uma cicatriz. Já o maxilar inferior, eu acho isso aqui, eu ainda tenho que descobrir, né? Eu estou matutando, quem sabe uma hora a alma vegetativa sai e na hora que voltar ela dá o start. Mas é interessante que nós temos 8 dentes aqui, 4 superiores, 4 inferiores, que são os incisivos centrais. Eles representam o rim direito e rim esquerdo, bexiga, útero e próstata, do mesmo jeito que a parte superior. Se eu tenho 8 dentes que representam rim e bexiga, com certeza, né? Eu preciso estudar um pouco mais isso, mas com certeza cada dente desse vai manter relação com um dos vasos maravilhosos. E aí, a alteração do esmalte, a alteração da gengiva,
pode mostrar o vaso. Eu não sei isso ainda, eu estou tentando estudar de acordo com... É coisa de doido, né? De acordo com a, a ordem de nascer dos dentes, com a ordem que o meridiano é formado dentro do útero, que o primeiro que se forma é o Schonmai, depois é o VC, depois o VG, depois o Dumai, depois que vem os outros quatro. Então, mas com certeza tem uma relação, só que ainda eu não sei e eu não achei, eu vou ter que procurar fazer alguma relação embriológica, estou procurando, né? Então, aqui representa igual, aqui também é igual, em cima, embaixo, olho e bexiga, aqui também, nos pré-molares, é intestino grosso e pulmão, é idêntico dos dois lados. Aqui embaixo é pâncreas, do outro lado é baço, também estômago. Vejam que aqui, ó, não tem tantas glândulas como tem em cima, na parte inferior, tem algumas diferenças do maxilar superior com o inferior, intestino delgado e intestino grosso. Aí coloquei essa imagem, que ela é bem interessante, porque ela vem trazendo, né, os quatro de cima, os quatro de baixo, depois fígado e vesículas, pulmão e intestino grosso. Então, eu teria água, madeira, metal, terra e fogo, tá? A mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui, tá? Numeração de dente é 11, 12, 13, 14, 15 até 18. De cá é 21, 22, 23 até 28. Depois terceiro quadrante, 31, 32, 33 até 38. 41, 42, 43 até 48. Aqui é o primeiro, aqui é o segundo, terceiro e quarto quadrante. Por exemplo, dente 11. Por que que ele é 11? Porque ele é o primeiro dente do primeiro quadrante. Aí, por que que o siso é esse siso aqui de superior do segundo quadrante, por que que ele é 28? Porque ele está no segundo quadrante e ele é o oitavo dente. Então, é assim que isso é numeração internacional. Então, qual a relação? Eu peguei só um, gente, porque não dava. Eu peguei, por exemplo, incisivo lateral, é o dente 12 e o 22, ele tem a ver com os órgãos do sentido, seio frontal, tonsilas, faríngeos e adenoides, com a musculatura subescapular, com a articulação do pé anterior, com o sacro, com o cóccix, com o joelho, com a posterior. Jean, o que você está querendo dizer? Que eu posso ter uma dor no joelho e aplicar no dente? É isso mesmo. Segmento espinhal, L2, L3, S4, sacral 5 e cóccix. Vértebras L2, L3, S3, S4, S5. A glândula endócrina relacionada com esse dente é a epidídimo, né, que é reprodutora. O órgão yin é rim, o órgão oco e yan é a bexiga e a uretra, o elemento é água e o meridiano é do rim. As emoções positivas geradas é atenção, intimidade e ordem, e as negativas, inflexibilidade, problemas no ego, desorganização, indiferença e outras relações, por exemplo, com a hemofilia, que são reguladores do sangue. Então, eu peguei dois dentes só, que vai dar, mas aí teria que no curso a gente fala de cada um dos dentes. O dente 32 e 42, ó, incisivos laterais inferiores, órgão do sentido, seio frontal, tonsilas, amígdala, faríngeas, adenoides. A musculatura já é outra, o tensor da face lata, o glúteo máximo. Volto a dizer, eu tenho um problema no tensor, eu posso usar o dente, eu posso aplicar terapia neural no dente 32 ou no 42. Ah, mas como que eu vou escolher? Avaliando o dente, avaliando a gengiva, como é que tá, né? A articulação pé, sacro, cóccix, joelho, região posterior. Segmentos da coluna, L2, L3, S4, S5 e cóccix. Vértebras, lombar 2, 3, sacral 3, 4 e 5 e cóccix. Glândula endócrina, suprarrenal. A gente sabe da importância da suprarrenal, um tanto de hormônio que ela produz, inclusive, a relação de noradrenalina e adrenalina. Órgão yin é o rim, o órgão yang é a bexiga, nós estamos ainda no elemento água, e o meridiano da bexiga, emoções negativas, desorganização, inflexibilidade, desarmonia, outras relações, abdominal, ó, apêndice,
epidídimo de novo, linfático e contagem de células brancas do sangue. O microsistema da acupuntura oral. Aqui é um barato isso aqui. Nós temos 5 grupos de dentes que representam o sistema de pontos somatotópicos de capuz de projeção cartográfica. Então, vejam bem, nos dentes normais, no incisivo central, lateral, canino, molar, premolar, né, primeiro molar, segundo molar e siso, só temos a representação dos 5 só temos a representação não tem a representação do CS do TA. Então, os 5 sistemas da boca, dos 4 quadrantes, que eu falei 1, 2, 3 e 4, representam, através dos 32 dentes, os 5 órgãos e os 5 elementos e os seus acoplados, como nós acabamos de ver. A possibilidade de geração de campo de interferência, o gatilho neuromodulatório ou campos perturbadores na região da fáscia retromolar, tanto na mandíbula quanto no maxilar. Então, nós vamos ter 4 áreas lá no fundão, depois do siso, vai fazer com que a gente tenha no espaço do dente do siso, incluso ou ausente. 2, no espaço retromolar irritado por uma ponte removível mal ajustada. E 3, por infecção crônica ou mesmo uma cavitação do espaço do dente do siso extraído. Existe uma relação importante entre a restrição de movimentos cervicais e dores no quadril. Olha que barato. Em virtude de terem recebido uma prótese, uma nova prótese sobre os dentes implantes superiores e inferiores. E aí tem um problema. A prótese, nós temos aqui a fissura palatar. Então, essa fissura liga os ossos da boca, liga os ossos do dente, da face com o crânio. E essa fissura, ela não é fixa, ela se move com os movimentos da respiração. Quando você faz uma ponte móvel, você impede esse movimento da respiração, que também vai ter reflexo naquela temperatura que eu falei do líquido cefalorraquidiano no início da live. E aqui é o que você tem que olhar. Bridas, a cor da gengiva, a face, olha aqui, a retração que você tem. Vou mostrar alguns slides. Na boca existe uma grande presença de fáscia, na região apical, logo após a gengiva, que é essa linha chamada linha gengival, né? Na região apical, logo após a gengiva, logo após da linha mucogengival, o traços da figura. O tecido gengival em torno das coroas dos dentes é fixo. Agora, a fáscia é extremamente móvel e frouxa, indo até o fundo do vestíbulo, lá dentro onde se dá anestesia. No limite entre a fáscia e a gengiva, podemos ter acesso à somatotopia de vários órgãos, vísceras, ocas e emoções. Conclusão: assim, a terapia neural na fáscia tem resultados fantásticos nesses campos de interferência. A acupuntura oral atende a todos os critérios de um microsistema: representação dos sistemas funcionais reguladores do corpo, círculos em uma pequena área do corpo representando a holografia, da mesma jeito que a gente tem na orelha, no olho, no nariz, na cabeça, na mão, no pé, no abdômen. Ser o endereço dos meridianos ou zanfu regulados por eles, isso através dos dentes, e verificou-se que para os pontos vestibulares adjacente aos odonton, o periodonto e gengiva, pode ser atribuído uma relação com o zanfu, com músculos e outras áreas do corpo. O diagnóstico pode facilitar ser realizado pela palpação. Bota a luva na mão e palpa. Das áreas onde as áreas comprometidas se comportam como ponto AXI. Então, você vai palpar, né? E vai fazendo a palpação de tudo, e tem que palpar a área 9, que eu vou falar dela agora mesmo. Quando realizado o tratamento, mesmo à distância da holografia dental, que se correlaciona com o dente, ocorre uma alteração na sensibilidade da área, demonstrando o fenômeno em minutos de Hunnick, que eu já expliquei lá atrás, e os resultados e uma eficácia no tratamento. Além das alterações dolorosas, a gente também vai fazer inspeção da face, inspeção da gengiva, se tiver estagnação de sangue, fazer sangria. Você já faz a sangria ali quando você faz a injeção do agente neural terapêutico, você já mata 2 coelhos numa só cajadada. Com formação em bridas dolorosas, úlceras na mucosa,
podem refletir alteração na área somatotópica correspondente. Olha a situação dessas fáscias, olha como elas estão tensas, presença de cáries, né? Presença de estagnação, presença também de estagnação de sangue, outra cárie aqui, lá atrás tem amálgama, olha, siso, que não nasceu, não teve não se, e aí ele empurra os dentes, isso também é campo de interferência, e aí vai se retira o siso, mas não se trata a cicatriz, gera campo de interferência também. Aparelho ortodôntico. Quem usa aparelho ortodôntico sempre vai ter campo de interferência. E aí eu tendo o maxilar superior, inclusive o ponto do vaso governador, ó, o VG27, aqui embaixo o vaso da concepção VG24, essa região dos lábios, ó, eu tenho a representação tanto em cima como embaixo, como nós vimos, de cada dente fazendo a relação com o seu órgão e sua víscera acoplados. E aí começa lá no dente 21, 23, 24, 26, 27, 28, e aí vai embora, em cima e embaixo. Por que 31? Porque ele é do terceiro quadrante. Por que 23? Porque ele é do segundo quadrante. Os pontos dos vestíbulos, que é esse que a gente mostrou, de diagnóstico, dor, apalpação e alteração da mucosa e da fáscia bucal, consagrados como pontos de tratamento, se encontram diretamente conectados a pontos na área. Isso é super importante. A área de Neuner. A gente não tem muita literatura sobre isso. Você procura na internet, não acha, só mesmo em algumas obras. Ele formado com o arco de ligação entre os pontos VG26 e VG24. Essa área é chamada de área 9, porque, teoricamente, os nossos ancestrais teriam mais um dente além do siso, atrás do siso. E ela é chamada de área de Neuner, área 9 ou área retromolar. É uma área distal, ó, de todos os 4 dentes do siso, com um efeito à distância, a área da tuberosidade da maxila ou da área retromandibular. Vou mostrar aqui um slide logo na sequência. Essa área localizada distalmente aos dentes dos sisos, denominada área 9 ou área de Neuner. É uma área que tem, olha que barato, peculiaridade de conter os pares de acoplados dos meridianos Yin e Yang da MTC dos 5 elementos. Inclusive, nessa área, você passa a ter o CS, o TA, que você não tem nos dentes. Essa área, para além dos dentes dos sisos, é especial em terapia neural, no espaço retromolar, e ela é a extensão distal da parte superior e inferior da mandíbula, onde teríamos um conjunto de nonos dentes. Essa área tem grande quantidade de fáscia lá no fundo e trata várias disfunções e dores. Olha, o ilho-psoas atua no ilho-psoas. O ilho-psoas é o músculo da alma e é o músculo da postura. Dor de ATM, dor cervical, dor lombar. Uma sensibilidade alterada nessa área pode representar problemas cardíacos. Eu tratei zumbido essa semana usando pontos paciente com zumbido de ó, tá? Que é difícil, problemas cardíacos, distúrbios intestinais, problemas nos membros superiores, vertigem, enxaqueca, alteração do sistema linfático. Os pontos na maxila sensíveis à pressão indicados se for indicativo de infecção sinusal, dor de cabeça, tensional, indigestão. Os pontos retromolares são indicados para tratamento de dor de cabeça, enxaqueca, dor no ombro, cotovelo, coluna, lombar, distúrbios do sistema urogenital, dor e espasmo dos músculos da mastigação, ATM, principalmente causada por estresse emocional, por trisma, e a parte superior do espaço retromolar inferior. Os pontos que representam as disfunções, eles são muito próximos nessa área, mas eles parecem estar representados tanto no fundo do vestíbulo como no espaço retromolar. No fundo do vestíbulo não aparece a representação, como eu disse aqui, logo aqui assim, embaixo, a representação do CS e do TA, porém eles estão representados na área retromolar. O ponto do TA é encontrado no ramo ascendente da mandíbula, abaixo da TM, e o ponto, olha lá, ó,
é lá no fundo mesmo. A palpação é em cima do músculo pterigóide lateral e pterigóide medial, na parte de cima, na parte de baixo, na parte de cima e na parte de baixo. Então, palpação do pterigóide lateral e pterigóide medial, quando esses músculos estão tensos, isso significa fáscias tensas. Se as fáscias estão tensas nessa região, você tem alteração na área 9 de Neuner. Dentro da área 9 de Neuner está representado o Zan-Fu, os 6 órgãos e as 6 vísceras, e inclusive uma relação direta com o músculo ilho-pessoas. Atrás de pontos dos dentes do siso, a área retromolar da mandíbula pode ser usada para tratar dores cervicais e lombares. A área retromolar do dente, igualmente, pode ser utilizada para tratar articulação sacroiliaca. Os caninos inferiores na questão vestibular, são utilizados para tratamento de dor no joelho e no quadril. Os pontos dos dentes do siso superior e o espaço retromolar para sinusite crônica aguda, alergia, rinite, bronquite. O espaço retromolar é um ponto-chave para tratamento do espaço retromolar. E a região é importante para condições de dores de rigidez da coluna e articulações. Os membros superiores, os dentes do siso e o espaço retromolar das mandíbulas são pontos para tratar essa região. O diagnóstico e tratamento. Palpação antes e depois do tratamento no espaço retromolar pode demonstrar o sucesso do tratamento. Então, é bem interessante que, por exemplo, você tem o incisivo central, ele está com problema, e ele está doendo a palpação na gengiva. Aí você vai lá dentro, lá na área 9, que representa o rim e a bexiga, trata a área 9 de Neuner e a dor aqui desaparece. E esse dente, melhorando a dor aqui, você tem reflexo aonde? No aparelho urogenital masculino, feminino, no ovário e na próstata. Então, você trata, por exemplo, uma infecção urinária. Essa é a área representada, 9. Eu ainda quero fazer, mandei já um rapaz fazer um desenho melhor. A visão geral esquemática dos locais e localização dos meridianos e as áreas da tuberosidade da maxila e o espaço retromolar da mandíbula. Quer dizer, maxila e mandíbula, quer dizer, tem duas em cima e duas embaixo. Então, eu vou ter 4 áreas onde eu tenho a representação lá do pulmão, intestino grosso, depois vesícula, fígado, rim, bexiga, estômago, baço, rim, fígado e vesícula também embaixo. A representação está nas 4 áreas. Aqui, no caso, a mandíbula do lado direito. Os pontos dessa área eles são particularmente importantes para a estabilização do sistema. Olha aí, gente, para a estabilização do sistema autonômico e da psique. A relação da MTC com a área 9 de Neuner e suas ligações com o sistema de movimento, a saber, pontos do fígado e da vesícula, na área de Neuner, quadril, joelho e distúrbios oculares, bexiga e rim, na área 9, coluna vertebral, lombar e suprarrenal, fígado e vesícula e rim e bexiga interferem na articulação sacroiliaca, coração, intestino delgado e tripa aquecedor, que não tem aqui, ação nos ombros e cotovelos. Gente, é assim, parece difícil, mas o paciente chega com dor de epicondilite, você sabe que em algum lugar lá da área 9 vai repercutir. O que você vai fazer? Vai palpar, põe o afastador, pega o carpule e faz a pápula lá. Não morre, ninguém vai morrer por causa disso, tá? É treino, é lógico que aqui a gente está pegando uma 4ª aula de terapia neural que vai virar um 5º modo, o que eu vou apresentar para vocês com relação à língua. Estômago e baço, distúrbios linfáticos e alérgicos e problemas do tecido conjuntivo. E queixas intestinais, disbiose, tem várias formas de tratar a disbiose, tanto do fígado, quanto do rim, quanto do intestino, quanto do pulmão, que são chamados órgãos emuctórios. São órgãos que fazem filtração, e eles fazendo a filtração, seja do sangue, do ar, eles ficam como filtros sujos. E aí a gente tem como tratar isso de várias formas, através dos pontos do pulmão e intestino grosso,
Áreas somatotópicas e microsistemas. Então, tem vários, né? Aqui atrás tem o ponto de Master Key para tratar tinido, olha, acima de C1, esse ponto é o VG16, né, gente? E do lado dele, o ponto de Master Key para tratar a metade superior do corpo, aqui levando em consideração o diafragma, e o ponto de baixo de Master Key para tratar a parte inferior. Ou seja, o alto, baixo, e 2 pontos aqui depois de C1 para tratar rouquidão. E essa área, esse aqui eu usei assim, ó. Eu pego o carpule com a seringa longa, faço uma reta injeção aqui, outra aqui, outra aqui. E eu trato a área do zumbido, que tem a ver em ver ponto sensorial do ouvido yang e o ponto sensorial do ouvido yin. E aí eu reequilibro o yin e yang e o zumbido some, tá? Isso é ponto de Yamamoto, tá? Eu não vou ficar lendo aqui embaixo, não. Aí também tem essa área representativa que é o homem de ponta cabeça, que é de Yamamoto, tanto aqui, então, só que aqui o pé está invertido, tá? A carinha está virada para cima, aqui é a planta do pé, e aqui a carinha está virada para baixo, aqui é o dorso do pé. É invertido isso, tem que estudar Yamamoto para. E aqui o nível ao nível no início da fenda glútea, que nós já falamos, que representa os gânglios da base e o cerebelo. G4, a gente faz a injeção e puxa, e se quiser fazer sua pápula, não vou ficar falando função de ponto aqui, não vou perder esse tempo. O IG5, IG4 aqui, IG5. O fígado 3 a gente pode usar, todo ponto de acupuntura a gente pode usar. Estou usando os principais portais. O IG5 comanda a mão, o IG11, que é um ponto que comanda todo o corpo, o TA5, que é a barreira externa, e aí você faz da UTT, o CS6 do outro lado, esse ponto que é o E36, todo mundo conhece o Tutsan Lee, né? Que é o ponto guerreiro. O VB34, que é o ponto do fisioterapeuta chamado de Yan Lin Quan, ou fonte da colina, que trata, é o mestre dos músculos e tendões, entre a cabeça da tíbia e a fíbula, para qualquer dor muscular tendinosa no corpo. E aqui, quando você faz dá o teti, gente, é a mesma coisa. Você faz a pápula, aprofunda um pouquinho, injeta, faz retrojeção. Ou você só, em pontos RO, dá para você fazer direto, mas é mais interessante, o que eu tenho notado? Que quando você trabalha o ponto de acupuntura com pápula, que é bem superficial, só a pápula, tem mais resultado do que quando você aprofunda a agulha. Mas também existe aquelas relações de homem, ó, de céu, homem e terra, para tonificar, para sedar, a relação de que se você superficializa mais, você trata um sistema. Hoje já está, a acupuntura já está trazendo essas especificidades de profundidade com o efeito, né? Não só com relação ao TETI, mas a manutenção da agulha no nível céu, no nível homem, no nível terra, com direcionamento específico. Sei lá, vamos dar um exemplo, para tratar, de repente, o útero, né? E para tratar uma tendinite, né? Ligada ao fígado, que eu estou falando. O baço 6, né? Que é o load grupo. Aí eu estou pegando 3 numa só. Esse aqui dá um TETI legal, usado para qualquer distúrbio das regras. A nova somatotopia no Monte Pubiano, aqui embaixo, só que aqui é em cima do osso, é bem, tem que palpar com os 4 dedos e você vai em cima do osso e tudo que tem aqui, opa, desculpa, tudo que tem na cabeça tem aqui embaixo, tá? A área A de Yamamoto, a área B, a área C, a área D, aqui cabeça, membro superior, aqui é coluna, coluna torácica, aqui já é os pontos do cerebelo e gânglios da base. Então, é em cima do pubis, do monte pubiano. Não é aqui, porque senão vai pegar a bexiga se você aprofundar. E aqui, normalmente, a gente aprofunda e vai até o periósteo. Então, tem somatotopia para todo lado aí, para todo gosto. E aí, lembrando, não vou falar de língua aqui, daquilo que a gente está acostumado com saburra, já sabem disso, vai ter algumas coisinhas aqui. A representação
Coração, né? Logo atrás o pulmão, essa grande área do centro representando estômago e baço pâncreas, a lateral, fígado e vesícula, e lá atrásão, bexiga e rim. É uma das somatotopias mais conhecidas. E aí, o grande objetivo, não podia chegar já aqui na técnica criada pelo esse Dr. Sundin, que é em Hong Kong, e depois ele veio a fazer os estudos dele no Canadá, e que consiste na estimulação superficial de pontos da região da superfície inferior e superior da língua de maneira suave, por isso é tudo pápula, a não ser quando a gente faz sangria daquelas veionas que estão todas estagnadas ali, que está parecendo uma varizes embaixo da língua, que já significa estagnação do chuê, do do fígado. Língua no diagnóstico, mas também no tratamento de doenças. Indicações: todos os sistemas: sistema nervoso central, musculoesquelético, digestivo, reprodutor, cardiovascular, respiratório, endócrino, algias e plegias. Essa relação, não a relação de neural, né? Mas a relação da língua tá desde do Randi Neidin, né? Na região, diz que a língua é o encontro dos 14 canais. Por que 14? Porque, além dos 12, eu tenho o encontro na língua do VC e do VG. A língua é o espelho do coração, e que controla a atividade psíquica, a sede, a função yin do coração é ser o que? A morada do espírito, mente e consciência. A relação da língua com o coração Shin e com o Zanfu, acabamos de mostrar, e a técnica do doutor foi trazida para o Brasil por um excelente acupunturista que passou aí há pouco tempo pela grande iniciação, né? Que ele faleceu, que é o Enomoto. Tem esse livro, essa obra, tá? Não, lógico que não está falando de terapia neural, mas ele mostra a atividade cerebral após estimulação de pontos da língua antes da estimulação e depois da estimulação. Olha como que aumenta a vascularização do sistema nervoso central. A ressonância magnética, então, funcional de pacientes com AVC, com disfunção motora, diferenças demonstradas antes e após da aplicação da acupuntura lingual. Pesquisas demonstraram que a acupuntura na língua demonstra que a melhora no metabolismo, na performance cerebral, coração, mente, Shen. A língua é o espelho do coração. Se a gente voltar mais um pouquinho, lá no embrião, forma-se os tubos endocárdicos e a artéria aorta e a veia cava e sai do mesmo tecido embrionário que dá o cérebro, vai dar o coração, vai dar a mandíbula e vai dar o intestino delgado, que é o acoplado e está lá no maciosa. Então, demonstraram que a melhora no metabolismo, performance cerebral, contribuindo inclusive na captação de glicose para o sistema nervoso central, que a gente precisa de muita glicose, o cérebro precisa de muita energia. Anatomia. Aqui, gente, é que vocês precisam pegar. Aqui está a charada. A parte de cima, todo mundo já está acostumado. Agora, a parte de baixo, inferior, na maioria dos terapeutas não se atentam para isso. Então, os aspectos anatômicos da superfície superior da língua. Então, eu vou ter o ápice da língua, a úvula e o lábio superior. Aspectos anatômicos da parte superior, anatômicos da superfície inferior da língua. Aqui, por favor, preste atenção. Se você não entender aqui, você não consegue fazer nada. Esse aqui talvez seja o slide mais importante da live. Vamos lá. Eu tenho o lábio inferior, eu tenho os dentes, e eu levantando a língua para cima, eu vou ter aqui a carúncula sublingual. Inclusive, essa carúncula tem hora, você já deve ter acontecido com você, que você põe a língua assim, de repente esguicha,
saliva, né? Tem a glândula salivar ali. Então, está bem lá embaixo, na inserção da língua. E aí eu vou ter uma linha mediana que chama-se freio da língua ou freno da língua. Do lado desse freno da língua, é como se fosse uma montanha, ó. Aí aqui é o interior da montanha, e a montanha aqui, logo do lado, eu tenho a prega franjada. Essa prega franjada está aqui e essa prega franjada está aqui. E depois, mais na lateral, ao lado da prega franjada, eu tenho a veia profunda sublingual e do lado de cá a veia profunda sublingual. Então, essas estruturas, elas precisam ser identificadas, porque é em cima dessas estruturas anatômicas que vai acontecer a somatotopia. A cabeça está aqui, ó. O homem está de ponta cabeça aí. A cabeça, o crânio está aqui, ó. Aqui está a coluna vertebral, nós já vamos ver, tá? Então, terapia por correspondência. Não é por correspondência, não, né? Pelo correio. Membro superior. Ó, o membro superior, ele está na prega franjada bilateral. Prega franjada bilateral. A cabeça, cérebro e cerebelo, como órgão do sentido, estão representados na região da carúncula, estrutura localizada na base do freno lingual. Está aqui. A coluna vertebral representa na região central do freno lingual. Está aqui. E a coloração da veia sublingual nos dá indicação de como está a circulação de Xue e de Qi. E aí é assim que tem que entender como é que tá. Ah, mas então, se eu estou com dor no punho, é aqui. Estou com dor no tornozelo, é aqui. Estou com dor no pé, estou com dor na nuca, estou com dor na lombar, estou com dor no ombro, estou com dor na escápula. Então, o que que acontece? A parte de baixo, a parte inferior, ela tem muito a ver com o sistema músculo-esquelético, com as articulações e com a coluna vertebral. E a parte superior tem mais a ver com quem? Com o Zanfu. Vantagem: aplicação rápida e indolor, resultados sentidos rapidamente, eficaz em problemas neurológicos, seguro, pois o agulhamento é superficial, superfície superior, temos a divisão dos 3 JAWS na parte superior, né? Princípios energéticos vitais. A língua é a abertura energética do coração. O coração é a sede do Shen, da consciência. O coração controla vasos sanguíneos e o Xue Mai, né? Xue é sangue, Mai canal. É o local de encontro final do meridiano do rim, do vaso da concepção e do coração. Então, tá dando para entender o que eu estou tentando fazer? Qual o incisivo central deve ser o VG e qual o incisivo central inferior deve ser o VC? Tem 8. Agora vai saber quem são os outros meridianos, mas eu vou chegar lá. Considerando o prolongamento, é considerado o prolongamento do pi, do baço. Revestimento lingual mantém relação com a energia Wei, que é a energia de defesa. A saburra mantém relação com o estômago, e aí pouca saburra é língua rosa normal. A saburra ficou mais espessa e branca, invasão de frio. E se ela de branca ficar mais ainda espessa, virar amarela, é fogo e calor. E aí, se você tem uma regressão disso ao inverso, ela estava vermelha com essa burra grossa, ela fica branca, a doença está regredindo. Se ela estava branca e fina e ela ficou mais espessa e amarela, a doença está evoluindo. A saburra mantém uma relação direta com a essência do estômago. É um holograma, e a teoria do sistema nervoso central mantém conexões com os principais nervos do sistema nervoso central. Contraindicações: úlcera na região da boca, sangramento espontâneo, problema de coagulação sanguínea, hipertensão sem controle, não fazer quando o paciente está com fome, porque ele pode ter hipoglicemia, muito cansaço e tensão nervosa. Indicações e cuidados, nós já falamos, e aí nós vamos falar agora na frente. A agulha
Se você, gente, quer usar aqui a agulha de acupuntura, você vai usar 0,30 por 40. Se você vai usar na terapia neural, você vai usar a agulha 27G, que é a agulha longa, para poder, senão não chega lá no fundo da língua, né? E aí, calça luva, se quiser colocar o afastador ou abaixar a língua com o abaixador da língua. Forma de estimulação: agulhamento rápido e superficial, não aprofunda a agulha. Nas deficiências de Ti e Xue, aplicar um estímulo suave. Nos casos de deficiência de Ti, a língua fica mais dura e os movimentos são lentos. Em casos de manchas arroxeadas no local do coração, aplica-se sangria, porque tem estagnação. Não só aí, mas inferior também. Técnica de manipulação no sistema: pistonagem ou rotação rápida, inserir e retirar rapidamente, para sedar, rotação no sentido horário ou provocar leve sangria rápida superficial. Para tonificar, rotação no sentido horário ou tocar levemente. Rotação de 3 a 9 vezes tonifica IAN, rotação de 6 a 8 vezes, está faltando 6 ali, estímulo em sedação. E aí a gente faz com a terapia neural, aí é ir lá e fazer a pápula e pronto. E a pápula some rapidinho. Se tem estagnação no lugar, já vai sangrar. Você estanca ali o sangue com o algodão ou dá um enxaguante. Normal. Superfície inferior da língua. Ponto de correspondência do corpo humano. Então vamos lá. Cabeça, pés. Isso tem que ser referência. Então eu vou ter em toda a língua, a cabeça, o sacro e os pés. A partir daí, você começa a ter as áreas de referência, se você tem essas referências. Então, veja que os pés estão na ponta da língua, oposto ao coração. O coração está em cima, o pé está embaixo, tá? Aí, joelho. Bem, se eu tenho aqui no slide anterior o pé e o sacro, o joelho está a meia distância entre o pé e o sacro. Olha lá, ó. Pés, joelho e sacro. Então, vejam que pés, sacro e cabeça são referências para você poder pegar, porque vai estar tudo, vocês vão ver na meia distância. Por exemplo, tórax. Olha lá, ó. O tórax está entre o sacro e a cabeça, que é a coluna aqui no meio. Aqui é a cervical, torácica e lombosacra. Perna. Ué, se aqui é joelho e aqui é pé, a perna vai estar entre o pé e o joelho. O joelho é a metade da distância do pé ao saco. Joelho. Olha lá. Joelho, coxa e saco. Cotovelo. Aí vem para membro superior. O membro superior está aqui. Aí eu vou ter o sacro. No sacro está o punho. Cotovelo está na linha do tórax e o tórax, né? Na linha mediana do tórax, né? Da coluna vertebral. Depois eu tenho o pescoço. É óbvio que isso aqui é a cabeça e tórax, o pescoço está logo abaixo. A coxa. A coxa, de novo, coxa e sacro. Então, sacro, coxa e cóccix, né? O cóccix está na pontinha aqui da coluna. Antebraço. Aí a relação você vai fazendo, ó, mão, antebraço e cotovelo. Então, quer dizer, se quer pegar ombro, tem que estar mais para baixo. Se quer pé, está lá na ponta da língua. Braço, cotovelo, braço e tórax. Olha o ombro aqui. Ó. O ombro está na mesma linha da cervical, na linha da cabeça. É só fazer a holografia. Ombro, olha lá. Ombro está entre o tórax e o pescoço. Lábio superior tem o ponto do lábio superior e tem o ponto do lábio inferior, que está dentro já de meridiano. Esse ponto aí, o Xuanzong, está lá na úvula, e o ponto Tien, nossa, nossa, acho que não vai sair hoje, não. Tien é céu, né? E é dos dois lados da úvula. Na teoria do Zanfu, o sólido tem Xue
e o yin, fu é víscera, oca, vazia, yang. E aí, a parte superior agora. Como é que você vai fazer? O paciente põe a língua toda para fora e você projeta os incisivos centrais da linha central dos dois incisivos para a língua. Então, essa é uma linha de referência, tá? Uma linha de referência para aquilo que nós vamos encontrar agora. Nessa linha de referência está o intestino delgado, aí no meio, onde está essa seta. Não fica fácil, quer ver? Ó, tem a linha mediana e a linha do dente. Aí está o intestino delgado. Então, o intestino delgado, o coração e aqui abaixo, vocês já vão ver já já, são referências para você depois achar os órgãos. Então, você tem que saber onde está o intestino delgado, põe a língua para fora e projeta o dente, como nós vimos ali. Bem, na ponta da língua, lá está o coração, está onde? Na ponta da língua. O intestino delgado está lá. Então, vejam que eu vou ter aqui nessa região, entre o intestino delgado e entre o intestino delgado e o coração, que são acoplados, a meia distância, ó, tá? E a meia distância está o estômago. Então, eu já tenho ID, estômago e coração. Fogo, terra, fogo. Aí eu tenho intestino grosso, ó, intestino delgado, intestino grosso e estômago. O intestino grosso está a meia distância entre o delgado e o estômago. E o pulmão está a meia distância entre o coração e o estômago. Então, eu tenho coração, estômago, pulmão, bilateral, 2 pontos, o estômago, o intestino delgado, que está na linha do dente, atrás de o intestino grosso, que está à frente, e o delgado, que foi a referência inicial. Bem, na linha do estômago, eu pego fígado à direita, segue a holografia normal, tá? Fígado não está no hipocôndrio direito, ele vai estar à direita nesse sistema na língua. E o baço está à esquerda, tá? Então, depois vocês vão ver que a vesícula e o pâncreas está aqui nessa linha também. Então, eu pego eu pego o coração que está na ponta e pego o intestino delgado. Meia distância entre o intestino delgado e o coração está o estômago. Meia distância entre o estômago e o intestino delgado está o intestino grosso. Meia distância entre o estômago e o coração tem 2 pontos do pulmão. Na linha do estômago, do lado direito está o fígado, do lado esquerdo está o baço, porque o baço está do lado esquerdo no corpo. O fígado está aqui, a gente já tinha visto, na linha do estômago. E aí entra a vesícula biliar, que está na mesma linha do estômago, eu tenho vesícula e fígado, e depois aqui vocês vão ver que eu tenho baço, e aqui nesse quadradinho vai ser pâncreas. Olha lá, vesícula biliar e o pâncreas aqui. Então, vamos lá. Nessa linha, como é que eu acho o estômago? Eu pego intestino delgado e coração, divido no meio e achei o estômago. Eu achando o estômago, eu acho um punhado de órgão nessa região. Do lado direito está a vesícula e o fígado, do lado esquerdo está primeiro o pâncreas, depois o baço. Então, nessa linha que representa a metade da distância entre o ponto do intestino, que nós vimos como é que acha a partir da referência do dente, e o coração, a meia distância está o estômago, baço, pâncreas, fígado e vesícula. Ou seja, eu tenho o elemento madeira e o elemento terra aqui. Em cima e embaixo eu tenho o elemento fogo e o metal aqui, ó. E aqui, né? O metal fica entre o grosso e o estômago, o intestino grosso, e o outro metal fica entre o coração e o estômago, tá? Então, é, é, o rim. O rim está na linha do intestino grosso. E o intestino grosso está a meia distância entre estômago e intestino delgado. Rim de um lado, rim do outro. Rim direito, rim esquerdo.
Então, vocês estão vendo que esse ponto que a gente mostrou lá no começo, gente, esse ponto que a gente mostrou aqui, ó, você tem que aprender a fazer essa referência. Ele é fundamental para você achar o intestino delgado e do intestino delgado você acha o coração e aí começa metade, metade da metade e vai indo, ó, tá? Estômago, depois para cima grosso, para baixo pulmão, baço e fígado, fígado aí de novo, né? Depois vesícula do lado do fígado, depois pâncreas, depois baço. E lá no fundo, rim, na linha do intestino grosso. Lembrar que o intestino grosso ele está na metade da distância entre o estômago e o delgado. E o estômago é a metade da distância entre o delgado e o coração. Então, esse ponto e esse ponto da ponta da língua é referência para você achar todos os pontos da parte superior. E aí fica atrás do intestino delgado, lá na raiz da língua está a bexiga. Então vejam que é um pouco diferente essa somatotopia daquela que nós estamos acostumadas, porque viria bexiga e depois rim. A gente já viu que o rim não está lá, o rim está na linha do estômago nessa somatotopia da teoria do Czetsen-Alpha, tá? Bexiga está aí e o ovário está entre o intestino delgado, a meia distância está da bexiga, está o ovário direito e esquerdo. Então, veja que do mesmo jeito que eu tenho o pulmão aqui de um lado e outro, lá no final eu tenho ovário e aí depois, acho que vai aparecer aqui no meio o útero, né? Olha lá, o útero no centro. Então, intestino delgado, bexiga, útero, ovário direito, ovário esquerdo. Próstata está depois da bexiga, lá no fundão da língua. Olha a distância, olha onde. Aqui é a linha de referência dental, a linha do dente. Depois, pontos novos de Enomoto, o triplo aquecedor. Está sempre a confusão desses dois, né? De eles não estar presentes, mas estão presentes aí. O triplo aquecedor, que é o Santial, e o pericárdio, que é o Chimpal. Tá aí, o triplo aquecedor, ele está representado. Nossa, será que eu fiz o slide errado? Não, tá aqui, ó. Aqui, ó, o TA, tá aqui. Ele fica na linha do rim, tem o TA e tem o vaso governador, ó. Tem um ponto que representa o VG, ó. Então, ele está onde? Eu tenho o intestino grosso, rim. Ele está acima do rim, no lado do baço. E o CS está representado aqui, ó, PC. Eu tenho o coração na ponta, os dois pontos do pulmão e o CS. Depois vai ter o ponto do estômago, mas ele não está a meia distância. A meia distância está pulmão, brônquio. Ele está logo. Eu tenho o ponto do VC logo atrás do coração e depois tem o ponto do CS. Então, está aí a representação de tudo que está na parte superior da língua. Técnicas de sedação e tonificação, técnicas que vão refletir nos meridianos. Quando corretamente aplicado, o cliente sente uma sensação de leveza, bem-estar após a aplicação. Já falando para sedar anti-horário, se quiser, 8 vezes para tonificar a rotação no sentido horário, de 3 a 9 vezes IAM, ou tocar lenta e suavemente. E na técnica, estou errado aqui, na técnica de estímulo por rotação, a amplitude do movimento deve ser leve e curta, não é ficar rodando, não. Não vai ficar com a agulha lá na língua, né, gente? Nem se for com aplicação de neural e nem se for com a agulha de 0,30 por 40. É tocar ou mais superficial ou mais profunda ou fazer a pápula. Não dói tanto assim, não. Protocolo de tratamento. Tratar a causa energética do Zanfu, então, em cima. Tratar a correspondência do reflexo sintomatológico ligado ao problema.
O sistema nervoso, que nós vimos que está lá embaixo da língua, a área da cabeça, observar as veias e os vasos na base da língua. E quarto, observar o revestimento, forma e cor das veias. Em caso de dor, observar mais meridianos que passam no local, né? Estou falando em periférico. Em caso de excesso de TI, aplicar microsangria. Um ponto possui várias funções, todas as relações que nós temos do Zanfu. A presença na língua de sintomas de dor, coceira, úlceras, indicam presença de calor patógeno no coração, recomendação de microsangria. Diagnose visual. Você pode ter papilas protusas, alteração pigmentar, alteração vascular, alteração de textura da superfície da língua. É possível relacionar com os órgãos essas alterações. É possível e é o que se deve fazer, né? Aqui, por exemplo, na região do trapézio, ó, do ombro, olha lá, papilas protusas nas estruturas que se destacam pela sua dimensão, aqui a parte inferior da língua, um volume maior, pode indicar excesso de TI ou processos inflamatórios relacionados às áreas mapeadas, aí foi lá, cutuca aqui, que é a área do ombro, daquela somatopia do mapa que eu já mostrei anteriormente. A parte super, aqui, na parte mancha levemente arroxeada nas regiões do intestino delgado e estômago, e na superfície inferior da língua, uma mancha amarelada na região da escápula e da coluna torácica, ó. Tá vendo que fica diferente do restante? E é a mesma coisa da orelha, gente. Qualquer cor que tá diferente, seja na parte de cima e principalmente na parte de baixo, só que lembrando que aqui na parte de baixo eu tenho o quê? Cabeça, coluna, ombro, punho, cotovelo, são mais o esqueleto apedicular e o sistema nervoso central aqui embaixo. E na parte superior, os órgãos, como nós mostramos. Alterações pigmentares refere-se às manchas que podem aparecer na língua, na superfície da língua, ou pode indicar fragilidade bioenergética no organismo de acordo com a região em que aparece na língua. E pode apresentar como alterações pigmentares com tom avermelhado, esbranquiçado pálido e manchas arroxeadas ou amarelas. Então, você tem basicamente os tons, 4 tons de cor, ou vermelho, ou esbranquiçado, ou roxo, ou amarelo. É isso que você tem que procurar. Aqui, vasos, ó. Então, aqui está a cabeça, né? Tudo que a gente... Olha, ó, região do que aqui? Membro superior, ó. É só fazer aquela questão da anatomia daquele slide, vaso na região do membro superior e vasos e petecas na área de membro inferior e outra área na área do pé, ó, lá na ponta, lembra? Embaixo lá é o pé. Alterações vasculares são nos vasos sublinguais, podem indicar estado de circulação de energia do Xue pelos canais de Zanfu e podem ter coloração arroxeada, escarlate ou petecas nas bordas da superfície inferior da língua. A área do fígado está aqui e a área de erosão da VB, ó lá, lembra quando a gente mostrou da vesícula biliar, lembrando da referência do intestino aqui, alterações nas papilas, na textura da língua podem indicar alterações do Ti pelo Zanfu nas áreas que esses representam. Alterações dos sinais após o tratamento. Além da melhora do sintoma, também podemos comprovar quase que de imediato alterações nos sinais da superfície da língua após a aplicação do estímulo correto da técnica. Essas alterações dos padrões patológicos após o tratamento podem ser visivelmente acompanhadas e indicam efetividade e progresso na melhora do quadro de circulação do Ti, melhora dos sintomas, indicando sucesso terapêutico. Então, aqui eu tinha uma área claro-amarela na região da escápula, e depois que tratou, o sinal patológico desaparece, não tem mais. E a dor sumiu. Paciente estressada aguda com insônia, irritação nervosa e fadiga na área do fígado e da vesícula, e depois paciente tranquila, mentalmente relaxada muscular, e ela relata, no caso aqui, eu estou relatando porque está no livro, está na obra, melhora do humor após 5 dias depois da sessão. Então, aí, finalizando,
eu tenho o aspecto superior da língua, que é Ian, e a representação do Zanfu, conforme nós vimos. Na parte inferior da língua, eu tenho o aspecto inferior, que é a parte Yin da língua, correspondência com o cérebro, coluna, membro superior e membros inferiores. Por favor, não pode a referência para a área inferior é isso aqui. Se você não tiver na cabeça a estrutura anatômica, que é a carúncula sublingual lá embaixo, que é bilateralmente a prega sublingual, em branco, como se fosse a montanha. E depois da prega, as veias, e aí essa relação que a gente viu, que cada um representa, membro superior é a prega, a cabeça está lá embaixo, a coluna vertebral, então aí você não consegue. Então, para ter essa somatotopia de membro superior, por exemplo, o membro superior está na veia, né? Então, tem que ter isso aqui somado com essa visão. Essas duas cartografias têm que estar na sua mão para você poder fazer essa relação da parte inferior. O que muito todo mundo faz é só vir aqui e fazer sangria aqui, ó, porque aqui fica cheio de estase, né? Ou muito na lateral. Não, mas você pode tratar cada região especificamente de cada região, como nós vimos, do esqueleto. Então, aí a gente tem as duas partes, né? A Ian e a Yin, e as obras de referência, Mastiócia, Semiologia da Língua e o sistema do Chet-Zen Liao-Fa, e aí aplicabilidade. A gente tem usado, aí eu tenho usado Procaína a 0,5%, e vai lá, faz a picadinha como se já fosse fazer a picada da agulha de acupuntura e injeta um pouquinho do agente neural terapêutico para fazer a corregulação do mesmo jeito que você faz em outros microsistemas. Estou à disposição de perguntas. Ninguém quer perguntar nada? Bem, lembrando que atualmente a gente está com quatro módulos online, para depois ter modo presencial de terapia neural. Esse módulo vai ter um módulo agora de língua específico, porque quase ninguém usa e ninguém sabe, para depois ter a parte prática, que pode ser em turmas ou em mentoria individual, tá? Aqui já tem alguns ex-alunos de cursos, então estão aproveitando aqui aquilo que eles podem aproveitar, aquilo que eles já fazem em outros microsistemas na boca. E lembrar, gente, não adianta. Tem que aprender a mexer a anatomia da boca. Eu não passei dente a dente, nervo, não passei isso, porque senão não dá, né? Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Bem, eu vou disponibilizar depois a live, tá? Ela vai subir também para o canal do YouTube do IPGU oficial, tem contraindicação no uso do uso da Procriando ou Procaína? Não entendi. Tem que digitar ou pergunta, abre o microfone. Uso do. Ah. É, pacientes muito graves, só de disritmia cardíaca. Fora isso, se tiver alergia ao agente neural terapêutico. Mas não tem contraindicação nenhuma. Se é uma terapia que tem pouca contraindicação, principalmente a nível. E pode, gente, é óbvio que pode ter sudorese,
pode ter catarse, o paciente chora, libera emoção, ainda mais que você está mexendo na língua, que é o espelho do coração, e o coração é a morada do espírito. E aí a língua tem indicação, além dessa que nós mostramos, principalmente nas doenças mentais, esquizofrenia, no AVC, nas doenças neurológicas e todos os sistemas que nós mostramos no começo da live, né? Falando do sistema endócrino, e aí fazer a relação com o Zanfu, e a área de dor de tornozelo vai lá na área do pé, lá que está na ponta da língua embaixo, e vai na área do tornozelo. Então, quer dizer, se você está pensando na área do tornozelo, a gente vai chegar a ponto de dentro do micro, você tem outro micro. Então, a hora que eu pego a área do tornozelo na língua que está do pé, que está logo embaixo na ponta, então ali é lógico que é minúsculo. Eu tenho, por exemplo, a representação do ponto nessa área do bexiga 62, que está do lado do maléolo. Eu tenho o fígado 3, vai estar ali. Então, os pontos que estão no pé, aqui embaixo da língua, que representa o pé. Então, se você fizer uma observação direitinho, o paciente tem um entorse, vai achar direitinho na ponta da língua onde está diferente a coloração e é ali que você vai aplicar. É show e dá uma resposta legal. Para quem está aqui, que já é terapeuta neural, é mais uma. André, né? Múcio, gostaria de agradecer. Obrigado, Letícia. Está entrando a Marcela agora, mas ela está entrando no fim da história. Bem, gente, se alguém quer perguntar alguma coisa? Foi rapidão. O professor, Oi. professor, é o seguinte, eu gostaria só de agradecer a sua disponibilidade por apresentar um conteúdo totalmente novo, para atualizar os alunos ou não alunos, né? E dizer que nós temos um canal que chama-se PGU Oficial. Quem tiver alguma dúvida sobre quem é o senhor, sobre a sua apresentação, pode acessar lá, porque eu não assisti o início da aula e como o senhor é uma pessoa muito simples, nem sempre o senhor faz essa apresentação dizendo, olha, eu sou o doutor Jean Luiz de Souza, eu sou mestre, eu sou doutor, Acho que eu não fiz eu mesmo, não. sou eu Eu, faço parte da Comissão de Regulamentação da Acupuntura. O senhor não faz esse tipo de apresentação pela sua forma de ser e pela sua simplicidade, e eu quero deixar isso aqui gravado para que as pessoas que não assistiram a live, porque tiveram problemas no canal para acessar, que elas entendam e procurem saber quem é o senhor. bem, então vamos lá, né? Eu sou Jean Luiz de Souza, sou diretor do IPGU, sou mestre em magistério superior, tenho duas pós em acupuntura, uma em acupuntura, outra em medicina chinesa e acupuntura. Tenho doutorado em ergonomia, sou presidente da Sociedade Brasileira de Acupuntura e sou presidente da comissão de é, Comissão de Assuntos Parlamentares da FENAB para regulamentação da acupuntura e vou estar no próximo dia 19, se não me engano, 19 de setembro, e seria interessante que vocês pudessem assistir e, inclusive, mandar perguntas para mim lá sobre a regulamentação. E obrigado, Josiane. E a gente está chegando numa fase aí mais final para regulamentar a acupuntura no Brasil, se Deus quiser. E Ele quer. Só que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Orai e vigiai. É isso, gente. Então, estou encerrar, já que ninguém perguntar mais nada. Vocês podem ver de novo, vai ficar disponível. E quem não é aqui e quiser ser terapeuta neural, entre em contato com a gente, que a gente tem turmas e formas de oferecer conteúdos nas cidades,
forma de fazer mentoria individual aqui comigo em Uberlândia, que tem sido muito legal, né? Vamos ter curso em São Paulo, tá? Em final. Valeu, Igor. Então é isso. Estou encerrando então, tá? Aí vou converter, depois vou mandar para a Fátima vai subir para o canal, e aí vai ficar no canal do IPGU, que é IPGU Oficial, canal do YouTube. Beijo no coração. Qualquer coisa aí, depois vocês podem perguntar nos grupos. Tchau.